Segundo Reis, capítulo 2, versos 19 a 21. Então, meus amados irmãos, nesta noite, neste precioso momento de edificação, vamos meditar aqui em 2 Reis, capítulo 2, versos 19 a 21. Na verdade, do verso 19 ao 22. O texto diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele no manancial das águas e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos orar? Senhor, nós necessitamos da Tua condução, assim como o Senhor já nos conduziu até aqui, através do Teu Santo Espírito. Fale mais uma vez conosco, com poder, com graça, com operação do Espírito Santo de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados. E a você que nos ouvirá através das mídias sociais, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Vamos à palavra do Senhor, à meditação. Meus amados irmãos, todo ano o Ministério da Saúde tem desenvolvido o Setembro Amarelo, uma conscientização e prevenção ao suicídio. Você conhece a história da origem desta campanha Setembro Amarelo? A campanha foi iniciada em 2014 pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pelo Conselho Federal de Medicina. A escolha do mês se deu pelo fato de que o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Esta data do Setembro Amarelo, especificamente dia 10 de setembro, foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2003. Então, como forma de chamar a atenção para o tema, o amarelo foi escolhido como uma cor símbolo da campanha por causa da história de um jovem chamado Mike Yen, um jovem que tirou a própria vida em 1994 nos Estados Unidos. O carro de Mike, o carro dele foi restaurado por amigos e pintado de amarelo. E em seu funeral, os amigos distribuíram cartões com a mensagem: se precisar, peça ajuda. O objetivo era mostrar que, assim como um carro de Mike, a vida pode ser restaurada. A vida pode ser restaurada. Meus amados irmãos, eu creio que este mês de setembro e esta temática que eu iniciei falando sobre ela aqui, tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Qual é o papel da igreja como promotora da vida? Bem, eu acredito que a igreja deve ser identificada como uma agência que trabalha em prol da preservação da vida. Uma agência, a única agência autorizada por Deus para trabalhar em
prol da preservação da vida. É um assunto que não é somente para aqui e agora, mas vai para a eternidade. Então, com base nisso, eu farei uma exposição bíblica desta passagem lida, seguida de algumas aplicações que dizem respeito a um tema muito importante para nós. Um tema muito importante. Nesta noite, então, eu quero falar sobre o tema a missão da igreja na cidade. E já aproveitando, que hoje nós iniciamos a revista da Escola Bíblica, falando sobre os fundamentos bíblicos da missão. Eu quero registrar isso aqui e te convido a estudar conosco todos os domingos, às 9 horas da manhã, presencialmente aqui. Então, quero falar sobre a missão da igreja na cidade. O texto diz, no verso 19, que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Irmãos, já há 3 domingos eu tenho falado sobre o ministério dos profetas anteriores, sendo os principais deles, os mais conhecidos, Elias e Eliseu. Interessante que, diferente de Elias, profeta Elias, que se relacionava mais com os reis, o seu discípulo Eliseu era o profeta do povão. Ele havia sido levado para uma cidade chamada Jericó e passou a se relacionar com as pessoas daquele lugar. Ele passou a se relacionar ao ponto das pessoas reportarem para ele os aspectos positivos e negativos da cidade de Jerusalém. Eles dizem, essa cidade é bem situada, ou seja, é uma cidade bem localizada, mas a água não é boa e a terra é estéril. Conforme Merrill Temey, autor de uma enciclopédia bíblica, a cidade de Jericó estava localizada a 16 quilômetros do Mar Morto e a 27 quilômetros de Jerusalém. E por ser um monte de forma oval, Jericó ficava no meio de 2 estradas bem movimentadas, de um e de outro lado. E apesar de ser uma cidade bem situada, a terra e a água de Jericó não eram de boas condições. Conforme este estudioso Temey, conforme ele, deslizamento de terras e interrupções do fluxo de água do Rio Jordão por um período de tempo prolongado têm sido registrados periodicamente. O que este estudioso bíblico está dizendo, irmãos, é que ao decorrer da história, os pesquisadores têm registrado más condições da terra e da água daquela cidade antiga. Eram terras improdutíveis ou improdutivas e águas não muito saudáveis para se beber. Eu lembro aos irmãos que, na época de Josué, aquela antiga cidade foi condenada pelo Senhor. Josué, capítulo 6, verso 26. E naquela ocasião, na época de Josué, ele fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o nome que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. E lendo um pouco mais na história bíblica, esta profecia de Jericó se cumpriu. O homem que reedificou Jericó está registrado em 1 Reis, capítulo 16, verso 34,
quando a cidade de Jericó foi reedificada nos dias de Acabe. Então, irmãos, a improdutividade de Jericó estava relacionada ao seu histórico. E depois de tomar conhecimento dos pontos positivos e negativos da cidade, Eliseu age em favor de sua melhoria. Acompanhe comigo, por favor, no verso 20, quando diz: Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Interessante é o fato de Eliseu ter usado aqui algo que tinha com fartura naquele lugar. Como nós vimos, Jericó ficava próximo do Mar Morto, de onde tirava o sal. Então Eliseu, aquele profeta, usa os recursos que estavam disponíveis na própria cidade para trazer vida àquela população. O que o profeta vai fazer em seguida, meus irmãos? O que ele vai fazer com aquele sal? Acompanhe aí comigo. O verso 21 diz: Então saiu Eliseu ao manancial, ou seja, manancial é o nascente das águas. Saiu ele ao manancial e jogou sal nele e disse: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Já não procederá daí morte nem esterilidade. De acordo com este versículo, meus irmãos, o sal é lançado na nascente do rio. E aqui cabe uma observação. Nós não podemos pensar no sal como um elemento místico, um elemento que muitas pessoas juntam ele até mesmo com uma cabeça de alho. Você já viu? Uma vasilha com sal, sal grosso e alho. Não podemos fazer isso para espantar os maus olhares. O uso do sal na época de Eliseu não se aplica à nossa realidade. Se bem que eu não duvido, meus irmãos, que alguns pregadores dos nossos dias tenham a coragem de incentivar os seus ouvintes a pegarem sal e sair espalhando pela cidade. Eu não duvido que isso aconteça e fico até indignado com práticas desse tipo que usa o texto bíblico de forma inadequada. Um Ctrl+C lá naquela época e um Ctrl+V nesta época agora. Um copia e cola. Não, irmãos. Não é por aí. Não devemos sair jogando sal na cidade para acabar com a mortandade. Não. De acordo com o verso 21, o profeta Eliseu afirma aquilo que o Senhor disse. Ele não inventa algo, mas ele diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E a promessa é: tornei saudáveis estas águas. Quem tornou saudáveis as águas foi Eliseu ou foi o Senhor? Foi o Senhor. O sal em si não tinha poder de nada, mas o Senhor do sal, o Senhor da terra, o Senhor criador de tudo, misericordiosamente falando, usou a instrumentalidade do profeta através do sal naquele tempo específico para tornar saudáveis aquelas águas improdutivas. E a versão bíblica NVI diz assim: purifiquei essas águas. E isso expressa melhor o estado de abastecimento de água da cidade de Jericó.
Certamente, meus irmãos, as águas daquela cidade não era apenas barrenta por causa dos terremotos, mas também poluída em decorrência da destruição do passado. E como era construída no monte, toda a sujeira era levada para os rios através das enxurradas. Mas com a palavra do Senhor, o milagre acontece. Com a palavra do Senhor, o milagre acontece ao ponto de não haver mais morte, nem uma terra estéril. E o verso 22 diz assim: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Que milagre! Mais um milagre registrado aqui no ministério do profeta Eliseu. Irmãos, a cidade de Jericó teve resultados duradouros. Até ao dia em que este relato bíblico foi inserido aqui no segundo livro dos Reis, as águas de Jericó se encontravam puras. E esta, irmãos, deve ser a nossa tarefa como povo de Deus nesta cidade. De forma simbólica, este texto, então, traz algumas implicações para as nossas vidas sobre a transformação que nós podemos proporcionar às pessoas dessa cidade. Mas antes das implicações, eu quero voltar ao relato inicial, dizendo que o suicídio é um pecado condenado no sexto mandamento: não matarás. Não matarás. Mas a boa notícia, como nós já lemos lá em João capítulo 7, a boa notícia é que Jesus, a fonte da água viva, a boa notícia é que Jesus veio para que as pessoas fossem saciadas, para que as pessoas tivessem vida e vida em abundância. Nós não podemos, irmãos, não podemos de forma alguma julgar a pessoa suicida determinando o seu destino final. Isso não cabe a nós. A Deus pertence esse juízo de valor. Então, com base nessa pregação, e tendo dito isto, nós podemos extrair pelo menos 3 lições sobre a missão da igreja na cidade. Qual a missão da igreja presbiteriana de Coríbe? Qual a missão desta igreja na cidade em que ela está inserida? A primeira lição é que a missão da igreja na cidade começa por meio de relacionamentos intencionais. Começa por meio de relacionamentos intencionais. O profeta Eliseu se identificou com os homens da cidade de Jericó através de relacionamento. Foi por causa de um contato amigável e intencional que Eliseu pôde ouvir as angústias daquelas pessoas. E certamente aqueles homens estavam tristes com a mortandade mediada pelas más condições da terra e da água. E isso tem implicações para nós nessa cidade de Coríbe. Isso tem implicações para você que irá nos ouvir na cidade onde você mora. Irmãos, eu lembro de uma frase do Tim Keller, autor do livro Igreja Centrada, inclusive falecido, pastor presbiteriano. Tim Keller faleceu em 2023.
E no livro Igreja Centrada, ele escreveu uma frase mais ou menos assim: os cristãos não devem extrair os recursos da cidade para prosperar, mas devem investir seus recursos para que a cidade prospere. Usar os recursos para que a cidade prospere. Amados, nós podemos usar o precioso recurso do tempo para simplesmente ouvir as queixas das pessoas. Nós não devemos cortar o relacionamento com os não cristãos, irmãos. Quando alguém é convertida, uma pessoa é convertida a Jesus, essa pessoa deve continuar os relacionamentos com os incrédulos, não para serem levadas, influenciadas por elas, mas para influenciá-las. De acordo à Bíblia, Jesus enviou os discípulos para os cordeiros para diante dos lobos, e não o contrário. Lucas 10, versículo 3. Jesus não pediu para que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livres do mal. No lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você vai e convive diariamente, é exatamente nesse lugar aonde Jesus se colocou para você agir de forma intencional. Seja lá onde formos, devemos brilhar, devemos usar a palavra de Deus, através da nossa voz, através da nossa postura, através dos princípios que nós defendemos para fazer a diferença, assim como o sal faz a diferença na comida. Quando você vai a um restaurante, você pergunta se foi um evangélico que preparou a comida? Você trabalha apenas para pessoas evangélicas? Lógico que não. Da mesma forma, meus irmãos, nós não temos apenas pessoas cristãs, evangélicas, inclusive na nossa própria família, e isso é natural. Jesus diz que nós somos o sal da terra e o sal serve para preservar o bom estado das coisas. Portanto, irmãos, nós somos instrumentos de preservação. Nós somos instrumentos de preservação de vida. Portanto, você e eu devemos mesmo nos relacionar, conversar com as pessoas. Se está distante, podemos ligar para elas, podemos mandar uma mensagem, a começar da nossa própria família. Esta semana eu te passo um desafio. Fale com algum familiar com o qual tem tempo que você não fala mais. Devemos oferecer flores em vida. Tem até uma música com esse nome, Flores em Vida, de Paulo César Baruch. Paulo César Baruch, Flores em Vida. Devemos nos relacionar, devemos ouvir as pessoas. Isso faz parte da nossa tarefa de trabalhar em prol da preservação das vidas. Se a primeira lição, meus irmãos, final que nós estabelecemos aqui, é que a missão da igreja na cidade começa com relacionamentos. Em segundo lugar, ela acontece por meio da palavra de Deus. Acontece por meio da palavra de Deus. Foi através da palavra do Senhor que o profeta Eliseu forneceu uma mensagem de boas novas para as pessoas angustiadas de Jericó.
E nesse sentido, irmãos, você e eu devemos proclamar a palavra de Deus no dia a dia e também nas programações formais, evangelísticas, proporcionadas pela igreja que você pertence. Aqui, por exemplo, nós temos o objetivo de evangelizar formalmente, pelo menos uma vez por mês. É o quarto domingo de cada mês, melhor, o quarto sábado de cada mês, nós nos reunimos aqui às 4 horas da tarde com esse objetivo. E na evangelização do mês passado, nós constatamos o quanto as pessoas estão precisando das boas novas. Junte-se a nós. Junte-se a nós nesta proclamação, mesmo que seja para nos acompanhar. Mesmo que você não fale nada, mas junte-se a nós no quarto sábado deste mês, às 4 horas da tarde. Veremos aqui. Bem, além de começar com relacionamentos e acontecer por meio da palavra, a terceira lição é que a missão da igreja se torna visível por meio de resultados duradouros. A missão da igreja se torna visível por meio de resultados duradouros. O milagre que foi realizado por Deus na instrumentalidade do profeta Eliseu influenciou a cidade de Jericó por muitos e muitos anos. Assim também, meus irmãos, deve ser a nossa influência nesta cidade. A igreja de Coribe, tão nova ainda, uma das mais novas nessa cidade, a mais nova igreja em processo de plantação aqui no nosso presbitério. Mas o que nós começamos a fazer em 2017 deve ter, irmãos, resultados duradouros. Nós precisamos ter essa mentalidade do futuro. Não podemos viver apenas para o aqui e agora, mas assim, a exemplo deste texto, os resultados da nossa missão nessa cidade devem alcançar os nossos bisnetos, tataranetos. Amém, Sávio? Amém, Jailson, Epaminondas? Amém, minhas irmãs? Deve alcançar os nossos tataranetos e por aí vai, meus irmãos. Se Jesus não voltar antes. Isto porque o que foi realizado lá em Jericó teve resultados duradouros. E da mesma forma, meus irmãos, como aconteceu aqui neste texto, como acabamos de ver, Deus quer que a igreja de Coribe, a igreja presbiteriana de Coribe, seja uma igreja relevante. Deus quer que nós sejamos uma igreja relevante na cidade, não uma igreja voltada para dentro, conforme vimos hoje aqui na escola bíblica, mas uma igreja que trabalha como uma máquina de lavar roupas. Estranho, né? Devemos ser uma igreja que trabalha como uma máquina de lavar roupas. Uma igreja que trabalha de forma a centrifugar, certo? Tirar do centro para fora. Uma igreja que trabalhe em prol da expansão do reino de Deus. Que sejamos uma igreja influente nessa cidade. Que sejamos uma igreja bíblica. Tudo que fizermos deve ter fundamento bíblico.
pois a Bíblia permanece para sempre, a Bíblia é imutável. Que sejamos uma igreja relevante nessa cidade. Uma igreja que trabalhe em prol da preservação de vidas. Uma igreja que trabalha em prol da preservação de vidas. Seja você vaso de bênção para aqueles que estão à sua volta e para aqueles ainda que você irá alcançar, pelo poder da palavra de Deus e pela capacitação do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Você pode, neste momento, fechar os seus olhos.